E de repente você deixa aquela profissão tão desejada, tão cobiçada, tanta gente, tantos jovens sonhando ser um procurador, sonhando ter aquela figura, aquele papel que você desenvolveu, e você deixa aquela carreira, aquela raia, e vai correr na raia da política e da influência. Explica isso pra gente aqui. Por que detalhadamente isso aconteceu? Bispo, eu lembro como se fosse hoje do nosso encontro lá no Ponte Vecchio, no almoço que a gente teve junto com o Bispo Cirino em Curitiba, Isso. em que vocês, como cristãos, como mentores, como líderes espirituais, conversaram comigo e trouxeram a possibilidade de dar esse passo na direção da política para fazer a diferença. O ano era 2017 ou 2018, a gente estava se aproximando da eleição de 2018, e naquela época vocês disseram, olha, você inclusive comentou, olha, eu já fui deputado federal, eu já fui político, e a minha percepção hoje é de que uma pessoa lá vai fazer uma pequena diferença. Mas se a gente entrar com um movimento maior de transformação, eu me animo a me candidatar. Mas tem que ser uma coisa conjunta, uma coisa coletiva, para a gente poder fazer uma diferença conjunta. E naquele momento eu orei, eu refleti e eu entendi que onde eu poderia oferecer o meu melhor para a sociedade, naquele momento era na Lava Jato. Por quê? Afinal de contas, nós estávamos pela primeira vez na história, rompendo a impunidade dos grandes corruptos, colocando bandido atrás de bandido que nos roubava há décadas na cadeia. A gente estava recuperando bilhões como nunca se recuperou na história. A regra no Brasil é você não recuperar um centavo. A regra é a impunidade dos colarinhos brancos. E a gente estava conseguindo romper tudo aquilo. Então, naquele momento, debaixo de oração e reflexão, eu entendi que o melhor modo de eu empregar os meus talentos a serviço de Deus e das pessoas, a serviço dos reinos, era por meio da minha função como procurador da República. Afinal de contas, eu estava conseguindo avançar muito. Depois daquela conversa, contudo, nos anos que se seguiram, a partir de 2019 especificamente, a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, de votações do Congresso Nacional, a Lava Jato passou a ser triturada, esvaziada. Acabaram com a prisão em segunda instância, tiraram os casos de corrupção da Justiça Federal, onde estava funcionando, mandaram para a Justiça Eleitoral, fizeram mudanças na lei de improbidade administrativa, que era um importante instrumento de combate à corrupção, que lançaram ela por terra, passaram a destruir condenações, livraram Lula, passaram inclusive a perseguir quem combateu a corrupção. E aí chegou a um momento, num domingo, lá por setembro de 2021, em que eu recebi uma ligação que me desafiava a dar um passo na direção da política. E eu passei a refletir e orar mais uma vez. E a percepção que eu tive naquele momento é de que a única trincheira, a partir daquele momento, que a gente poderia lutar pelo que a gente acredita, seguir lutando, era a trincheira da política. Mas, como se disse, era muito desconfortável sair. Eu tinha várias razões para dizer não. Eu tinha uma carreira bastante cobiçada, um cargo que é um dos melhores remunerados do funcionalismo público do país. Eu tinha uma carreira consolidada, 18 anos, lutando por justiça, me realizava naquilo e naquele cargo eu tinha estabilidade financeira da minha família. Tinha inclusive uma perspectiva de aposentadoria integral. Fui o último concurso a entrar com uma perspectiva de aposentadoria integral. Mas o que guiou a minha reflexão foi uma parábola que Jesus contou, bispo, que foi a parábola exatamente dos talentos, que tem duas mensagens centrais. Todo mundo aqui vai lembrar, mas é bom a gente recordar uns pontos centrais dessa parábola. Um senhor vai viajar e deixa 3 servos encarregados de talentos. Um com 5, um com 2, um com 1. Depois de um tempo ele volta, o que tinha 5 e 2 multiplicaram os talentos. E aquele senhor reconhece, servos bons, fiéis, foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito, venham e partilhem da alegria do seu senhor. Contudo, aquele último servo, o terceiro, voltou com o único talento que ele recebeu na mão, dizendo, olha, eu enterrei, eu sei que o senhor é um senhor severo, que junta que colhe onde não planta, que junta onde não semeia, e por isso eu enterrei, está aqui de volta o talento. E aquele senhor olhou para aquele servo e disse, servo mau e servo negligente. E olha a providência, seja julgado onde há choro e ranger de dentes. Essa mensagem nos traz 2 lições vitais para nós como cristãos. A primeira lição de vida é, nós seremos julgados pelo que nós fazemos com os talentos que nós recebemos de Deus. E a segunda é, se nós queremos fazer o melhor com os talentos, a gente deve estar disposto a dar passos de fé, a tomar decisões de risco, a sair da nossa zona de conforto. E naquele momento, a partir do apoio da sociedade que nós já tínhamos desenvolvido ao longo da Lava Jato, a partir de toda a destruição da Lava Jato que vinha acontecendo,
entendendo que onde a gente precisava fazer a diferença a partir daquele momento era no Congresso Nacional, eu e a minha esposa, como família, a gente deu uma decisão de dar um passo para fora. A minha esposa olhou para mim e disse, meu amor, a gente pode ter que vender nossos bens, mudar nosso padrão de vida, mas vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida, fazendo o nosso melhor em amor a Deus e amor às pessoas. Uau, que decisão difícil, que decisão valente da sua esposa. É muito importante você falar que essa decisão veio dela. Atenção, mulheres, olha isso aí, ó. Isso aí. Como é que o marido vai tomar uma posição de risco sem que a esposa não concorde, não respalde? Olha a importância de você ter uma esposa alinhada, uma mulher de Deus, uma mulher de joelhos no chão, de consciência do chamado e do propósito. Isso é maravilhoso. Bispo, você tem toda a razão, porque nós, como maridos, a gente se sente provedor do lar. Não só liderança espiritual, mas provedor do lar. A responsabilidade, né? Aliás, é a primeira. Que sentido você tem sair lá fora ganhando tudo no sentido de fazer fama, mas você está machucando e quebrando a sua família? Exatamente. Isso é desproporcional, correto? Exatamente, faz parte do nosso mandato, né? Do nosso mandato social de Deus, dado lá em Gênesis, a gente cuidar da família e das pessoas ao redor. Exatamente. Inclusive com prioridade. Primeiro a minha família, depois a esposa, os filhos, depois, daí sucessivamente, a sociedade, etc. Então, e deixa eu só complementar, Bispo. Sabe o que tornou essa decisão mais difícil? A minha terceira filha ela é autista. E se acontecesse qualquer coisa conosco ao longo da vida, ela teria uma pensão vitalícia, eu estando no Ministério Público. Então, eu sair do Ministério Público exigia um compromisso de a gente buscar ter uma estrutura financeira que pudesse sustentar ela, uma vez que a gente não pudesse prover por ela. Claro. Fazer um seguro de vida, fazer uma economia para reservar um valor, para cuidar do futuro dela. E então envolvia uma decisão grande de risco ali. É muito mais complicado do que se parece. Isso, é bem mais complicado. E como você disse, se você não tem a sua esposa do seu lado dizendo vai, faça o que precisa ser feito, você não vai ter paz, você não vai conseguir caminhar cheio, caminhar com a força que você precisa para você fazer o que você precisa fazer.